A América mais selvagem parecia a África, precisamente, quando o frio cobria o planeta e o gelo engolia cidades inteiras. Eram planícies abertas, largas até onde a vista se perdia, com ervas baixas a ondular sob um céu pálido e seco. Por elas avançavam manadas enormes, animais de todos os tamanhos e formas, pesados, atentos, sempre expostos. À volta, escondidos nas margens da estepe, predadores feitos para matar esperavam o erro de uma pata, uma hesitação, uma cria afastada. A imagem parece levar diretamente às savanas de África, mas não era a África, era a América. A mesma América que hoje parece, em grande parte, dominada por estradas, cidades, campos agrícolas e animais criados para servir humanos. A mesma América onde, em muitas regiões, o maior animal selvagem que aparece no jardim é pouco mais do que um roedor estranho e resistente. O presente parece distante de qualquer grande mundo natural. O passado, porém, tinha outra escala. A América pré-histórica lembrava a África de uma forma desconcertante, mas com uma força ainda mais exagerada. Onde se esperaria calor sufocante, poeira e sol cruel, havia frio. Onde se imaginaria uma versão mais quente dos Estados Unidos, existia uma terra moldada pelo gelo. Essa paisagem nasceu durante o máximo glaciar, há cerca de 26.000 a 20.000 anos, quando a Terra atravessava a fase mais fria da Idade do Gelo. A temperatura média global rondava apenas 7,7 graus Celsius. As calotas de gelo atingiam a sua maior extensão e cobriam cerca de 25% das terras emersas. Na América do Norte, o gelo descia até zonas que hoje pertencem a Iowa, Indiana e Ohio. New England, New York e Vermont ficavam cobertos por uma massa branca, espessa e pesada. Se a cidade de Nova York fosse colocada naquele tempo, nem a torre do Centro Mundial do Comércio conseguiria aparecer acima do gelo. O topo desapareceria. Só ficaria uma superfície branca, fria, silenciosa. Mesmo assim, a maior parte da América não ficou soterrada sob essas calotas. O gelo não cobriu tudo. Mas a sua presença mudou tudo à volta. O ar tornou-se mais frio, mais seco, mais duro para as florestas. As árvores recuaram para sul, à procura de temperaturas menos severas, e muitos bosques desapareceram. No espaço deixado por troncos e copas, espalharam-se gramíneas, ervas e plantas baixas. Foi assim que surgiram megastepes, campos extensos e savanas frias e secas, tão vastas que alguns modelos sugerem uma área 40 a 60% maior do que as atuais grandes planícies dos Estados Unidos. E isso nem inclui as zonas de matagal que se formavam nas regiões mais quentes. A América tinha se tornado aberta, horizontal, exposta ao vento. O horizonte parecia maior. À primeira vista, essas savanas frias podiam lembrar África, mas o detalhe traía o cenário. Nas savanas africanas, dominam plantas resistentes à seca, como o capim de Rhodes, a aveia vermelha e o capim-elefante. Árvores como o embondeiro e a acácia aparecem dispersas, lançando sombras raras sobre a erva quente. Na América da Idade do Gelo, a paisagem tinha outro cheiro, outra cor, outra dureza. Ali, os campos eram dominados sobretudo por ervas e plantas baixas, enquanto as poucas árvores que resistiam eram coníferas adaptadas ao frio, como abetos e pinheiros. Não era a mesma vegetação, não era o mesmo clima. Ainda assim, a função ecológica era parecida: espaços abertos, alimento abundante ao nível do solo, longas linhas de visão e animais grandes a moverem-se em massa. Esses animais ocupavam papéis semelhantes aos dos grandes herbívoros africanos, mas não eram cópias. Muitos pareciam versões vindas de um mundo mais pesado, mais largo, menos familiar. A paisagem americana transformou-se num palco de gigantes, com manadas capazes de marcar o solo e predadores capazes de fazer uma planície inteira prender a respiração. Entre eles, caminhava a própria versão americana de um elefante da Idade do Gelo, o mamute colombiano. Era o maior animal a percorrer essas terras desde o tempo dos dinossauros. A sua altura ao ombro podia chegar a 3,6 a 4,2 metros, e o peso variava entre 9 e 12,5 toneladas. As presas podiam atingir 4 metros, e em alguns casos ultrapassar 5 metros,
curvando-se à frente do corpo como armas de marfim. Um único mamute colombiano bastava para mudar a escala da cena. A erva ficava esmagada sob os pés. A cabeça erguia-se acima de quase tudo. O corpo avançava devagar, mas cada passo tinha peso. No meio das megastepes, este animal não era um detalhe exótico. Era uma presença dominante, um dos grandes arquitetos visíveis daquela paisagem aberta. Havia também mamutes lanosos, mais adaptados ao frio extremo e mais comuns a norte. Nas partes que hoje fazem parte dos Estados Unidos, eram menos frequentes do que o mamute colombiano, mas ainda pertenciam ao mesmo mundo gelado. Um mamute lanoso podia pesar cerca de 9 toneladas, protegido por pelo espesso e por um corpo preparado para suportar temperaturas duras. O contraste era estranho. Uma América gelada, mas não vazia, seca, mas cheia de movimento, fria, mas ecologicamente comparável às grandes savanas. O gelo brilhava ao longe, e nas áreas livres dele pastavam animais de dimensões que hoje parecem deslocadas do continente. O mamute colombiano não estava sozinho. O mastodonte americano, mais pesado e robusto, espalhava-se sobretudo pelo leste. Em muitos casos, podia pesar entre 9 e 11 toneladas, mesmo quando a sua altura ao ombro não ultrapassava muito a de um elefante moderno. Era mais compacto, mais maciço, construído como um animal de floresta imagem, capaz de viver onde o mundo aberto dava lugar às zonas mais densas. Nas planícies, outros corpos enormes completavam a cena. O bison anticus e o bison latifrons precederam o bisão americano moderno, que só surgiria por volta de há 11 mil anos. O bison latifrons podia ser até 50% maior do que os bisões atuais, e alguns machos talvez chegassem a 2 toneladas. Os chifres alargavam a silhueta, transformando cada animal num obstáculo vivo. A família dos cavalos, com uma história de 55,8 milhões de anos, também corria por aquelas terras. Camelos do gênero Camelops avançavam por áreas abertas. Tapires, tatus, gliptodontes e preguiças terrestres ocupavam nichos que hoje parecem quase impossíveis de imaginar juntos na mesma América. O continente não era pobre em vida selvagem, era superlotado de formas grandes, antigas e estranhas. Mas uma terra cheia de gigantes atrai predadores à altura. O leão americano, Panthera atrox, podia pesar até 457 quilogramas e era cerca de 25% maior do que os leões modernos. O Smilodon, com até 280 quilogramas, carregava caninos enormes, feitos para ataques próximos e violentos. O Miracinonyx, por vezes chamado guepardo americano, podia chegar a 95 quilogramas e perseguia presas num continente onde a velocidade também decidia quem respirava mais um dia. Depois havia Arctodus, o urso de face curta. O macho erguido podia alcançar 3,4 metros e pesar até 950 quilogramas, com valores máximos hipotéticos de 1,2 toneladas. A distância seria uma coluna de carne, osso e pelo. De perto, uma ameaça capaz de mudar o comportamento de qualquer animal que encontrasse o seu rastro. E nas margens desse mundo rondava também o lobo terrível, Enocyon-dirus, em alcateias capazes de testar os limites de presas feridas, jovens ou cansadas. A América da Idade do Gelo não era um espaço tranquilo à espera da humanidade. Era uma rede tensa de fome, defesa, migração e força bruta. Os gliptodontes, como o Glyptotherium, podiam pesar até 400 kg, protegidos por carapaças pesadas. As preguiças terrestres incluíam formas como Megalonyx, Eremotherium e Megatherium. Algumas atingiam cerca de 6 metros e até 4,5 toneladas. Havia ainda Castoroides, um castor gigante, e Mixotoxodon, parte de uma fauna que tinha sido moldada por migrações antigas, incluindo o grande intercâmbio americano. A América parecia familiar no mapa, mas não na vida que a ocupava. Onde hoje há campos, estradas e bairros, existiam megastepes frias, manadas monumentais e caçadores de topo. E enquanto o gelo permanecia no horizonte, essa imensa savana do Pleistoceno
funcionava como um outro continente escondido dentro da própria América. Entre todos aqueles gigantes, o mais conhecido costuma ser o mamute lanoso, coberto de pelo espesso e preso à imagem clássica da Idade do Gelo. Mas, nas grandes extensões dos Estados Unidos, quem dominava a paisagem com mais força era outro, o mamute columbiano, um animal tão alto e tão pesado que ultrapassava até os maiores elefantes africanos atuais. Os ossos encontrados mostram um corpo colossal. Um exemplar comum podia medir entre 3,6 e 4,2 metros ao ombro e pesar entre 9 e 12,5 toneladas. Era maior do que qualquer animal terrestre vivo hoje. Quando uma manada avançava pela erva fria, o chão não recebia simples pegadas, recebia marcas fundas, abertas por toneladas de músculo, osso e pele grossa. Como os elefantes modernos, os mamutes columbianos tinham um par de presas, e essas presas serviam para procurar alimento, lutar e escavar. A semelhança terminava na função. A forma era outra. Eram mais longas, mais curvas, mais abertas para os lados, como ferramentas enormes moldadas pelo crescimento contínuo dos incisivos. Cada uma podia chegar a 4 metros e as maiores passavam dos 5 metros. Eram mais compridas do que 3 adultos de estatura média deitados em fila, cabeça junto aos pés. Por serem tão curvadas, essas presas não funcionavam como lanças retas. Mesmo assim, podiam empurrar, golpear e esmagar. Num confronto entre animais desse tamanho, uma pancada bastava para deslocar carne, quebrar costelas ou prender o adversário num ângulo sem saída. E há uma prova direta de que esses duelos podiam acabar sem vencedor. Em Nebraska, 2 mamutes columbianos foram encontrados ainda presos um ao outro, como se a luta nunca tivesse terminado. As presas tinham se enroscado durante o combate. Nenhum conseguiu libertar-se. Morreram juntos, bloqueados num abraço de força bruta, enterrados depois pelo tempo. Num deles, a presa do rival atravessava a região da órbita ocular. A cena preservada no osso não deixa espaço para suavizar a violência. Aqueles arcos de marfim não eram ornamentos, eram armas pesadas. O próprio tamanho ajudava estes animais a suportar o frio. Um corpo maior perde calor mais devagar, e o mamute columbiano vivia sobretudo mais a sul do que o mamute lanoso. Por isso, não precisava da mesma muralha de pelo. A sua pelagem era provavelmente mais fina, mais áspera, com tons que lembrariam os de um cão de pelo dourado. À distância, podia parecer menos severo do que o seu parente do norte. De perto, continuava a ser uma parede viva de várias toneladas. Apesar dessa presença esmagadora, não era um caçador. Não perseguia presas, não precisava de sangue para sobreviver. Passava possivelmente até 20 horas por dia a mastigar gramíneas diferentes, arrancando alimento de uma paisagem aberta, seca e fria. A ameaça não vinha da fome de carne, mas do simples facto de estar no caminho de um animal capaz de transformar um golpe de cabeça numa sentença. Nas margens das grandes planícies abertas surgia então o parente mais famoso, o mamute lanoso. A sua silhueta carregava outro tipo de adaptação. O pelo era muito mais denso, feito para resistir a temperaturas extremas, vento cortante e solo gelado. Por isso, ao contrário da imagem popular, esta espécie não se espalhava por toda a América continental. Os seus restos aparecem sobretudo no Alasca e em alguns estados mais a norte, onde a paisagem se aproximava melhor das condições que o seu corpo exigia. Onde aparecia, deixava uma marca enorme. O mamute lanoso tinha dimensões próximas das dos elefantes africanos modernos, e os grandes machos podiam rondar as 9 toneladas. Não era pequeno perante o mamute columbiano, era apenas moldado para outro limite. Menos senhor das planícies centrais, mais habitante de fronteiras frias, onde a estepe de mamutes ainda resistia junto ao gelo. As suas presas também impressionavam. Eram apenas um pouco mais curtas do que as dos mamutes columbianos, e não seguiam sempre o mesmo desenho. Algumas curvavam-se de modo diferente, outras enrolavam-se até formar espirais quase completas. Vista de frente, uma cabeça assim parecia carregar 2 trajetórias congeladas no ar.
Duas curvas de marfim crescidas ao longo de anos de alimento, inverno e confronto. O mamute lanoso preferia a estepe de mamutes da América do Norte, um bioma hoje raro, mas que em tempos esteve entre os mais comuns da Terra. Era uma paisagem de ervas baixas, frio seco e espaço aberto, onde a vegetação não formava florestas densas, mas tapetes resistentes ao vento. Ali, o pelo espesso fazia sentido. Ali, o corpo encontrava o cenário para o qual tinha sido afinado. Mesmo retirando esse ícone da paisagem, os Estados Unidos no Pleistoceno continuavam cheios de presas. Havia ainda um terceiro grande proboscídeo, o mastodonte americano. À primeira vista, podia lembrar um elefante antigo ou um mamute mais estranho. Mas não era nenhum dos dois. Era mastodonte, membro de um grupo próprio, menos conhecido, com proporções mais compactas e uma estrutura mais pesada. O corpo era atarracado, a cauda era relativamente longa. O crânio, baixo e suavemente arqueado, dava-lhe uma aparência mais primitiva, quase como se a forma dos elefantes modernos ainda estivesse por terminar. Essa impressão enganava. O mastodonte americano não era um esboço. Era uma versão robusta, eficaz, construída para ocupar o seu lugar entre os maiores animais terrestres do continente. Em altura, ficava abaixo do mamute columbiano. Em massa, aproximava-se perigosamente dele. Muitos indivíduos pesavam entre 9 e 11 toneladas. A estrutura era tão densa que um mastodonte do tamanho de um elefante moderno podia ser cerca de 80% mais pesado. A diferença não estava só no volume visível, mas na solidez do corpo inteiro, como se cada osso e cada músculo tivessem sido comprimidos para formar um animal mais fechado, mais pesado, mais difícil de mover. As presas eram mais curtas do que as dos mamutes, mas muito espessas. Juntando isso ao tronco compacto e ao peso desmedido, o mastodonte transformava-se num tanque vivo, lento apenas na aparência. Não precisava de ser tão alto para impor distância. Bastava a massa. Bastava o avanço de um corpo capaz de empurrar a vegetação, lama e rivais com a mesma indiferença pesada. Essa combinação funcionou. O mastodonte americano espalhou-se amplamente, sobretudo pelo leste. Enquanto o mamute columbiano aparecia com mais frequência no oeste e o mamute lanoso se mantinha ligado ao norte, o mastodonte ocupava florestas, zonas úmidas e regiões onde a vegetação oferecia outro tipo de alimento. Não substituía os outros gigantes, dividia o continente com eles. Juntos, estes três animais sustentavam partes inteiras do mundo à sua volta. Como os elefantes africanos atuais nas savanas, abriam caminhos, derrubavam plantas, dispersavam sementes e marcavam o solo com a sua passagem. A presença deles mudava a forma da paisagem. Onde havia presas, havia trilhos. Onde havia trilhos, outros animais passavam. Onde outros animais passavam, a planície continuava viva em movimento. Uma única imagem de um elefante africano basta para fazer surgir savanas na memória. Erva alta, poeira, calor, acácia ao longe. Na América da Idade do Gelo, a associação teria sido diferente. O ar era mais frio, a luz mais dura, o horizonte podia carregar gelo. Mas o efeito ecológico era semelhante. Grandes herbívoros não eram detalhes numa paisagem vazia. Eram pilares ambulantes, pesados o bastante para reorganizar o mundo por onde passavam. Mas não eram só os gigantes com tromba que davam peso àquela paisagem. Em África, uma savana sem rinocerontes, girafas ou zebras fica incompleta, porque são esses grandes ungulados que riscam o solo, cortam a vegetação e dão movimento ao horizonte. Na América da Idade do Gelo acontecia algo parecido. As planícies frias também estavam cheias de herbívoros de casco, cada grupo a pastar de forma diferente, a abrir trilhos diferentes, a deixar a sua marca. Alguns ainda parecem familiares nas grandes planícies de hoje. Vários cervídeos, os verdadeiros veados, incluindo alces e uapites. Mas a variedade antiga era muito maior. No mesmo ambiente podiam cruzar-se várias espécies, e algumas eram bem mais corpulentas do que as atuais. Havia o servalse, com corpo do tamanho de um alce, mas cabeça mais parecida com a de um uapiti.
Havia também um veado americano que, visto à distância, podia lembrar um veado de cauda branca comum, só que era maior, mais pesado e podia pesar mais do dobro. O familiar começava a ficar estranho. O animal parecia conhecido, mas a escala não batia certo. Veados na América não surpreendem. Cavalos, para muita gente, sim. A memória mais comum diz que os europeus levaram os cavalos para o continente americano, e isso é verdade para os cavalos modernos que ali reapareceram mais tarde. Mas a história mais antiga vira essa ideia do avesso. A família dos equídeos surgiu primeiro na América do Norte, há quase 55,8 milhões de anos. No fim do Pleistoceno, esses cavalos acabariam por desaparecer do continente. Antes disso, porém, ainda estavam ali, bem visíveis na erva baixa e no pó frio. Existiam pelo menos 5 espécies diferentes. Entre elas estavam o cavalo do Yukon e o cavalo de Hagerman, muitas vezes associado à zebra americana por causa das riscas nítidas que lhe percorriam o corpo. Os vestígios mostram algo ainda mais pesado. Investigadores encontraram dentes de cavalo tão grandes que ultrapassavam os dos maiores cavalos de tiro, que já estão entre os cavalos mais volumosos do mundo atual. Esses dentes apontam para a possível presença de um cavalo gigante extinto, maior do que qualquer outro cavalo conhecido, com peso estimado que podia chegar regularmente a 1,5 toneladas. Um cavalo assim ficava acima da maior parte das girafas em massa corporal. No ecrã, não seria apenas um animal a correr, seria um bloco de músculo, os cascos a baterem no chão gelado, a cabeça alta, o corpo largo a deslocar erva e poeira. Para qualquer predador ou caçador humano, aproximar-se de um animal desse tamanho significava entrar num espaço de perigo imediato. Um coice podia bastar. Mesmo assim, em resistência bruta, havia outro grupo ainda mais sólido, e esse nunca deixou totalmente a região: os bovinos. Em partes dos Estados Unidos, continuam representados por um dos animais mais reconhecíveis da América, o bisão americano. Grande, compacto, de ombros altos e pelagem espessa, ele é hoje o maior herbívoro terrestre da América do Norte. Mas durante o último máximo glacial, esse bisão moderno ainda não existia da forma como é conhecido hoje. A espécie atual só se desenvolveu há cerca de 11 mil anos. Antes dela já pastavam os seus antepassados, entre eles o bison anticus, o bisão antigo. Naquela época, era um dos herbívoros mais comuns, e também um antepassado direto do bisão moderno. O corpo lembrava o do bisão atual, mas tudo parecia esticado e ampliado. Era maior, tinha a cabeça menos arqueada e membros mais longos. Um bisão moderno já consegue derrubar obstáculos, enfrentar ameaças e transformar uma investida numa massa quase imparável. Diante do bison anticus, os chifres chegavam antes do corpo e o corpo vinha logo atrás. E essa ainda não era a forma mais extrema. Existia também o bisão gigante, Bison latifrons, um dos maiores ruminantes que alguma vez evoluiu. Até o búfalo africano e o búfalo do cabo ficavam diminuídos ao lado dele. Alguns indivíduos podiam ser até 50% maiores do que os bisões modernos, e os machos mais maciços talvez atingissem 2 toneladas. Os chifres acompanhavam esse tamanho. De ponta a ponta, podiam superar a altura da maioria dos jogadores profissionais de basquetebol, e eram mais do dobro do comprimento dos chifres de um bisão atual. Um animal desses parado numa planície aberta parecia quase deslocado da realidade. Ombros enormes, cabeça baixa, chifres largos como uma barreira, respiração visível no ar frio. Ainda assim, a América glacial guardava herbívoros mais inesperados. Alguns não surpreendiam pelo corpo, mas pela simples presença naquele território. Entre eles estavam os camelos. O grupo que hoje costuma ser ligado a desertos, calor e areia também percorria a América da Idade do Gelo. Tal como aconteceu com os cavalos, os camelos tinham raízes antigas na América do Norte. Não eram visitantes tardios numa terra estranha. Faziam parte daquela fauna há muito tempo, integrados nas planícies frias, entre bisões, veados, cavalos listrados e gigantes de casco pesado.
A paisagem que hoje parece americana de um modo familiar já foi, durante o Pleistoceno, muito mais vasta, mais estranha e mais cheia de corpos enormes em movimento. Entre todos esses camelos antigos, o mais comum e mais conhecido era o Camelops, espalhado pela costa ocidental e pelas grandes planícies. Era um camelo de porte considerável, muito parecido com o dromedário atual no tamanho, na silhueta geral e no papel ecológico. Um animal de pasto habituado a cortar erva baixa em climas muito diferentes. Mas havia uma sombra nessa imagem. O corpo está preservado em ossos, dentes e pegadas, mas a corcova não deixou uma resposta clara. O Camelops podia ter uma, podia não ter nenhuma, e essa ausência transforma um animal familiar numa presença estranhamente incompleta, avançando pela estepe fria com uma forma que os fósseis ainda não entregam por inteiro. A história repete-se com uma crueldade discreta. Animais com origem norte-americana desapareceram precisamente da terra onde começaram. Os camelos não foram exceção. E o mesmo aconteceu com outro grupo que quase ninguém associa aos Estados Unidos, os tapires. Durante o máximo glacial, ainda havia tapires nas regiões do sul e do leste do país. Entre matas abertas, zonas úmidas e margens de rios frios, esses herbívoros atravessavam uma América muito menos reconhecível do que a atual. Não eram intrusos tropicais perdidos no gelo, eram parte de uma fauna ampla, densa e antiga. Essa variedade de herbívoros mostra a força daquele mundo. Muitos desses animais não estavam apenas a sobreviver, prosperavam. Nas planícies, corpos pesados abriam caminhos na erva, cascos esmagavam solo gelado, focinhos procuravam alimento entre tufos secos e arbustos duros. Mas tanta vida deixava rasto, e o rasto atraía dentes. A América da Idade do Gelo não era só um refúgio de gigantes herbívoros, era também um território de predadores numerosos, grandes e especializados, capazes de fazer os caçadores africanos parecerem contidos por comparação. Onde havia manadas, havia emboscadas. Onde havia crias, havia olhos baixos na relva. Entre os predadores dominantes estavam os mesmos reis que ainda hoje se associam à África, os felinos. Pumas, jaguatiricas, linces pardos e linces percorriam aquele continente e alguns ainda vivem. Mas ao lado deles existiam felinos extintos, mais pesados, mais brutais, moldados para enfrentar presas que hoje parecem fora de escala. O mais impressionante era o leão americano, Panthera atrox, um nome que significa pantera cruel. Provavelmente descendente de uma linhagem próxima do leão das cavernas, este predador estava entre os maiores caçadores do seu tempo e entre os maiores felinos que já existiram. Alguns exemplares excepcionais podiam chegar a 457 quilogramas. Em média, eram cerca de 25% maiores do que os leões modernos. Essa diferença não ficava só no peso. Aparecia no crânio, largo e ameaçador, nas mandíbulas poderosas e nas patas dianteiras enormes, feitas para prender, derrubar e segurar presas capazes de lutar até o último movimento. Um animal assim podia enfrentar herbívoros formidáveis. Até mamutes jovens entravam no alcance desse caçador, quando o terreno, a idade da presa ou o momento favoreciam o ataque. O golpe não era apenas rápido, era esmagador. As análises isotópicas sugerem que o Panthera atrox caçava de forma consistente presas maiores do que as escolhidas pelos grandes felinos atuais. Os ossos contam essa diferença sem dramatizar. Este animal vivia num mundo onde carne grande era alimento possível, e a violência deixava marcas. Um lobo terrível aproximou-se demasiado de um desses leões. O resultado ficou escrito no osso. Uma perna inteira arrancada por uma única dentada. Não há perseguição preservada, nem rugido, nem poeira no ar. Fica apenas a consequência, seca e terrível, como se o fóssil ainda guardasse o instante em que o corpo cedeu. Tal como acontece com os leões modernos, alguns investigadores suspeitam que o leão americano podia ter sido social. Talvez vivesse em grupos complexos. A prova, porém, nunca fechou a questão. Mesmo assim, a possibilidade muda a cena por completo. Um predador desse tamanho já bastava.
Vários, coordenados na mesma paisagem, transformariam uma manada em alvo cercado. E ainda havia rivais. Os felinos de dentes de sabre tinham dominado partes da América durante milhões de anos, aterrorizando os animais que viviam sob a sua sombra. Mas quando as temperaturas globais caíram, o equilíbrio começou a falhar. Os habitats preferidos diminuíram, as presas mudaram e algumas linhagens desapareceram antes do fim. No máximo glacial, restava apenas um grande predador de dentes de sabre na América, o Smilodon. E, entre todas as opções que poderiam ter sobrevivido, esta era uma das mais letais. Tinha o comprimento aproximado de um leão ou de um tigre moderno, mas o corpo era muito mais robusto, baixo, compacto e carregado de força. As espécies maiores de Smilodon podiam pesar até 280 kg, apesar de serem um pouco mais curtas do que os maiores felinos atuais. Na América, não ultrapassavam o leão americano em tamanho total, mas compensavam essa diferença com membros dianteiros imensos e uma dentição sem equivalente vivo. As patas eram tão poderosas que talvez conseguissem controlar cargas superiores às que o próprio leão americano podia suportar. E isso importava no momento do contacto. O Smilodon não precisava apenas de alcançar a presa, precisava de a travar, de a manter presa contra o chão, de criar a abertura certa. Então vinham os dentes. As presas em forma de sabre eram longas, afiadas e feitas para perfurar. Com elas, o Smilodon podia matar animais várias vezes maiores do que ele, abrindo feridas profundas em tecidos moles e atingindo zonas vitais. A morte podia chegar mais depressa do que num ataque de um leão ou de um tigre moderno, porque a arma principal não esmagava apenas, entrava fundo. Nessa América gelada, a discussão sobre qual felino era mais mortal perde força diante da paisagem. O leão americano trazia massa, mandíbula e alcance. O Smilodon trazia braços de contenção e lâminas vivas na boca. Para qualquer animal apanhado entre essas duas formas de caça, a diferença era pequena demais para oferecer salvação. Depois do leão americano e do Smilodon, qualquer outra ameaça felina parecia quase uma concessão. Quase. Porque nas planícies frias da América havia outro caçador com corpo de corredor, rosto familiar e uma aparência capaz de enganar à primeira vista. O chamado guepardo americano, o Miracinonyx. À distância, podia lembrar um guepardo moderno. Pernas compridas, proporções leves, cabeça estreita, silhueta feita para cortar o ar. Mas o nome escondia uma armadilha. Os paleontólogos perceberam que aquele animal não era um guepardo verdadeiro, e sim um gênero próprio, que apenas tinha acabado por se parecer muito com o felino manchado de África. A semelhança estava no desenho do corpo, não no parentesco direto. O Miracinonyx podia chegar a cerca de 95 quilos, um pouco maior do que um guepardo atual, e durante algum tempo essa imagem levou a uma conclusão simples. Dois animais parecidos, dois estilos de caça parecidos. Parecia um caso claro de evolução paralela, com o predador americano a perseguir presas em arrancadas violentas pela paisagem aberta. Mas os ossos contavam outra história. As suas garras continuavam retráteis, menos adequadas a agarrar o solo em corridas extremas, e as patas dianteiras conseguiam rodar para fora, uma mobilidade útil para lutar, agarrar e subir, mas que cobrava um preço na velocidade pura. O animal, que parecia feito para disparar como uma flecha, talvez caçasse mais como um puma, aproximando-se, escolhendo o ângulo, usando força e surpresa, em vez de depender apenas de uma corrida limpa. Mesmo assim, continuava a ser um grande felino. Não era uma opção confortável. Apenas parecia menos desesperada do que enfrentar uma mandíbula de leão americano ou as lâminas curvas do Smilodon. Durante esse mundo gelado, os grandes felinos ocupavam uma parte enorme do medo, mas não reinavam sozinhos. Entre as ervas secas, nos bosques abertos e junto aos cadáveres deixados na lama fria, havia outros competidores a chegar, pesados, persistentes, capazes de transformar uma carcaça numa disputa silenciosa. Também havia ursos na América da Idade do Gelo. Alguns seriam reconhecíveis ainda hoje, como os ursos pardos e os ursos negros. Outros pertenciam a um ramo que quase desapareceu do planeta,
os ursos de focinho curto, uma linhagem famosa por produzir corpos enormes, rostos curtos e profundos, mordidas esmagadoras e narinas largas, abertas num crânio feito para a força. Nos Estados Unidos, durante o último máximo glacial, o animal que se impunha era o Arctodus, conhecido como urso de focinho curto. O nome podia sugerir algo menor. A ossada dizia o contrário. Era o maior predador da região. Fêmeas e machos tinham tamanhos muito diferentes, mas nenhum dos dois era pequeno. As fêmeas já podiam rivalizar com ursos polares, enquanto os machos, erguidos sobre as patas traseiras, alcançavam cerca de 3,4 metros de altura e podiam pesar 950 quilos. Alguns valores máximos hipotéticos aproximam-se de 1,2 toneladas, mais pesado do que os maiores ursos conhecidos atualmente. E não era apenas uma massa parada no horizonte. Membros robustos, patas largas e um corpo de enorme potência permitiam ao Arctodus derrubar animais grandes. Alguns estudos apontam veados, camelos e tapires entre as presas frequentes. Quando aquele corpo avançava, a diferença entre caçador e obstáculo ficava curta. Mas o Arctodus não vivia só de carne. Como muitos ursos modernos, era ominívoro e provavelmente consumia também grandes quantidades de plantas, folhas e frutos. A mesma boca capaz de rasgar uma carcaça podia arrancar alimento de ramos baixos. A paisagem alimentava-o por vários caminhos. Ainda assim, um corpo daquela escala exigia energia. Por isso, alguns investigadores consideram provável que estes ursos fossem, em parte, empurrados para a caça pela necessidade de sustentar tanta massa. O tamanho que os tornava dominantes também lhes cobrava uma conta constante. Essa altura servia para mais do que lutar. Perante outros predadores, o Arctodus podia transformar presença em arma. Um urso de focinho curto, a aproximar-se de uma carcaça, talvez não precisasse de atacar. O volume, a postura e a ameaça bastavam para afastar caçadores menores e ficar com a carne. Algo parecido ainda se observa em ursos atuais, que roubam cadáveres com mais frequência do que os lobos. E os lobos, ou melhor, os canídeos, estavam por toda a parte. Não tinham o peso dos maiores felinos nem a massa absurda do Arctodus, mas compensavam com número, resistência e uma presença espalhada pela paisagem. O lobo cinzento, por exemplo, ocorria em grande parte dos estados e chegava até ao México. A força dos canídeos não estava apenas no tamanho, estava na eficiência. Em muitas formações fósseis, aparecem entre os predadores mais comuns, sinal de que conseguiam competir num mundo já cheio de dentes maiores. Onde um felino apostava num golpe decisivo, um canídeo podia vencer pelo desgaste, pela cooperação e pela insistência. Entre eles, o nome tornou-se símbolo da Idade do Gelo, o Lobo Terrível, ou Enociondirus. Apesar do nome, não era um lobo verdadeiro. Tal como o Miracinomyx não era um guepardo, o lobo terrível pertencia a um gênero próprio dentro dos caníneos, o grupo que reúne os canídeos de aparência semelhante à dos lobos. A imagem popular também engana. Ao contrário do que certas histórias de fantasia fizeram parecer, o lobo terrível não era apenas uma versão maior de um lobo moderno. Era reconhecível como canídeo, sim, com focinho, patas e corpo de predador corredor. Mas os detalhes separavam-no dos lobos atuais. Outro ramo, outra construção, outra forma de ocupar a mesma América gelada onde felinos, ursos e matilhas disputavam cada presa caída no frio. Antes de tudo, eram visivelmente maiores, cerca de 25% mais pesados do que um lobo cinzento médio, com um tronco mais musculado, membros compactos e uma cabeça proporcionalmente muito mais larga. Essa anatomia dava ao lobo terrível uma mordida muito mais potente do que a dos lobos cinzentos, capaz de prender presas grandes e talvez até esmagar ossos, como faz uma hiena. Naquelas planícies frias, isso não era um detalhe, era sobrevivência. Quando muitos dos animais à sua volta tinham corpos enormes, peles grossas, músculos densos e defesas naturais, uma mandíbula fraca não bastava. A mordida também ajudava contra couraças, e isso importava porque alguns dos mamíferos mais estranhos daquele mundo caminhavam ali, rente ao solo,
cobertos como fortalezas vivas. Alguns milhões de anos antes do último máximo glaciar, a América do Norte e a América do Sul tinham ficado ligadas, abrindo caminho ao grande intercâmbio americano. Muitos animais que subiram do sul para norte não conseguiram firmar-se naquele continente duro, seco e competitivo. Alguns, porém, passaram. Entre eles estava a resposta norte-americana aos pangolis de África, o tatu. Com uma alimentação bastante variada e uma armadura rígida sobre o corpo, estes animais resistentes espalharam-se por vastas zonas dos Estados Unidos e atingiram uma diversidade que nunca mais se repetiu. Havia várias espécies e famílias a viver lado a lado, e entre elas estavam os maiores tatus que já existiram, os gliptodontes. O sul continuou a ser o seu grande território, mas um deles conseguiu avançar para norte, o Glyptotherium. Não seria uma visão comum em comparação com outros gigantes da época, porque permanecia sobretudo limitada às regiões do sul. Ainda assim, quando aparecia, mudava a escala de tudo à volta. O maior tatu vivo de hoje pareceria pequeno ao lado dele. Pelos restos encontrados, alguns exemplares podiam pesar até 400 kg, mais próximos de um urso do que de qualquer tatu moderno. Grande parte desse peso vinha da carapaça ampla e da proteção óssea sobre a cabeça, uma defesa pesada contra mandíbulas, garras e emboscadas. Ao contrário do doedicuro sul-americano, o Glyptotherium, pelo que se sabe, não possuía uma arma na cauda. Mas um corpo daquele tamanho, fechado numa couraça que também cobria a cauda, já não precisava de parecer agressivo para ser difícil de atacar. Bastava estar ali, baixo, largo, blindado. E apesar de ser um tatu, não vivia como a imagem habitual de um tatu faria esperar. Como outros herbívoros da megafauna, pastava. Alimentava-se de plantas ribeirinhas junto às zonas úmidas, onde a vegetação baixa se dobrava sob o frio e a lama guardava pegadas profundas. Era, em aparência, quase um anquilossauro mamífero. Cabeça baixa, corpo encouraçado, passos lentos e pesados. Outro presente vindo do sul, ainda mais afastado do que hoje se associa ao seu nome, eram as preguiças. Mas as preguiças da Idade do Gelo não eram os animais pendurados nas árvores que ainda vivem na América Central e na América do Sul. Eram preguiças terrestres. Caminhavam no solo, ocupavam espaço, deixavam marcas largas e algumas atingiam proporções que apagavam por completo a imagem delicada dos seus parentes modernos. Mesmo assim, continuavam a ser preguiças em termos evolutivos, um grupo parafilético, ligado aos ancestrais dos quais teriam surgido as preguiças arborícolas. Também vinham da América do Sul como os tatus, empurradas para norte por essa antiga ligação entre continentes. E eram uma exceção incômoda num padrão duro. Os grandes herbívoros vindos do sul, em geral, enfrentavam dificuldades na América do Norte. A concorrência era intensa, os espaços já tinham donos e muitos deles eram enormes. As preguiças terrestres, porém, resistiram. Eram muito mais robustas do que as suas parentes atuais, menos feitas para se esconder entre ramos e mais preparadas para disputar alimento num mundo aberto. Continuavam a ser preguiças, mas, em certo sentido, pareciam mais próximas de tanques de carne e osso do que de criaturas frágeis e lentas. Podiam pastar junto ao chão e também alcançar vegetação mais alta. Para isso, usavam braços imensos, fortes, terminados em garras capazes de puxar, dobrar e rasgar plantas à sua volta. A paisagem não era apenas atravessada por elas, era mexida, aberta e marcada pelo seu peso. Durante o último máximo glaciar, pelo menos 3 preguiças terrestres percorriam os Estados Unidos: Megalonyx, Eremotherium e Megatherium. O Megalonyx era o menor dos 3, mas esse título engana, porque um indivíduo já podia ter o porte aproximado de uma morsa de tamanho médio. Com o Eremotherium e o Megatherium, a escala tornava-se ainda mais difícil de imaginar. Ambos chegavam perto do tamanho de um elefante asiático e rondavam as 4 toneladas. O Eremotherium podia ir mais longe, com alguns exemplares a atingir 4,5 toneladas.
Cada um media cerca de 6 metros de comprimento. E havia mais. A construção das patas traseiras sugere que podiam erguer-se numa postura bípede, levantando o peito e os braços para alcançar alimento alto ou para parecerem ainda maiores diante de predadores. Num campo aberto, essa massa erguida contra o céu frio não parecia uma presa comum, parecia uma parede que respirava. E se essa muralha viva ainda não bastasse, restavam aquelas garras enormes que não serviam apenas para puxar ramos ou abrir caminho no solo, mas também podiam transformar-se em armas de defesa. Não há provas diretas de quão mortal seria um golpe desferido por um animal destes, mas há sinais de que conseguiam escavar através de rocha, e isso dá uma medida bastante concreta da força concentrada naquelas patas. Um preguiça do tamanho de um elefante resume bem a estranheza da América da Idade do Gelo. Ainda assim, era apenas uma peça num cenário muito mais vasto. Por aquelas planícies frias circulavam também doninhas fedorentas pré-históricas, morcegos, o castor gigante Castoroides e o ainda maior Mixotoxodon, o único notongulado conhecido que saiu da América do Sul e avançou para norte. Visto de longe, teria lembrado um rinoceronte pesado, mas sem corno. Essa criatura, porém, parece ter ficado limitada ao Texas. Não chegou a encher todo o continente. E como hoje já não existem notoungulados no Texas, o seu destino acabou por alinhar-se com o de tantos outros animais dessa época. Desapareceu. A pergunta fica suspensa sobre a paisagem vazia. Cerca de 20 mil anos parecem uma eternidade numa vida humana, mas na escala da Terra são quase um piscar de olhos. Foi por isso que o desaparecimento da megafauna norte-americana se tornou uma das grandes feridas abertas do Pleistoceno. Num intervalo curto, um continente cheio de gigantes perdeu grande parte da sua fauna mais impressionante. Parte dessa pressão pode ter vindo de um recém-chegado. Os seres humanos entraram na América do Norte nesse período, vindos da Ásia pela ponte terrestre de Bering. Esses grupos, hoje conhecidos como paleoíndios, eram caçadores e recolectores muito capazes, já habituados na Ásia a enfrentar animais de grande porte. Ao chegarem a novas pradarias, encontraram presas enormes, mas também vulneráveis a uma inteligência que trabalhava em grupo, seguia rastros e fabricava pontas afiadas. Há provas diretas de caça e esquartejamento de mamutes, mastodontes, cavalos, bisontes, ursos, camelos e outros animais. Ossos marcados, locais de abate e ferramentas junto aos restos contam uma história sem precisar de palavras. A carne era retirada, as carcaças eram abertas. Um animal que pesava toneladas podia tornar-se alimento, matéria-prima e vantagem de sobrevivência para um pequeno grupo humano. Entre essas populações surgiu a cultura Clovis, reconhecida pelas suas pontas de lança caneladas, microlâminas e vários tipos de projéteis. Essas ferramentas aumentavam muito a eficácia da caça. Para os grandes herbívoros, isso significava mais uma ameaça sobre populações já expostas a mudanças ambientais. Para os predadores, significava concorrência por presas, num jogo em que leões americanos, Smilodon, ursos e lobos terríveis não podiam copiar a tecnologia humana. O impacto não caiu apenas sobre um animal isolado. Quando os grandes herbívoros diminuíam, a erva deixava de ser pastada da mesma forma. Os predadores perdiam alimento e os grupos humanos podiam pressionar ainda mais os rebanhos restantes. A paisagem que antes sustentava mastodontes, camelópes, bisontes antigos e mamutes começava a perder peças ao mesmo tempo. Ainda assim, os investigadores já não tratam os seres humanos como a única causa do colapso. A explicação hoje mais forte aponta para um golpe duplo. Um veio da caça, o outro veio do próprio clima. O momento encaixa de forma inquietante com a Dríase recente, uma fase marcada por um arrefecimento abrupto no hemisfério norte, seguido depois por um aquecimento intenso. O frio mexeu com a vegetação, com a água, com as estações e com os corredores por onde os animais se deslocavam. Depois, a subida das temperaturas voltou a mudar o tabuleiro. Para espécies gigantes, lentas a reproduzir-se e dependentes de grandes áreas, cada alteração podia pesar como uma carga invisível. Os animais sofreram.
Os humanos também. Pressionados por ambientes menos estáveis, poderiam ter caçado com mais intensidade, empurrando populações já fragilizadas para além do ponto de recuperação. Nem todos os investigadores concordam com esta leitura, e a combinação exata entre clima, caça e acaso continua discutida. Mas o resultado ficou gravado no continente. A América do Norte atual já não se parece com o seu passado gelado. Onde antes avançavam mamutes colombianos, bisontes gigantes, preguiças terrestres e predadores colossais, restam ossos, marcas em pedra e uma ausência enorme na